Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em Deuteronômio para termos um momento de intercessão. E a nossa oração sempre deve ser guiada pela própria palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 33, depois nós vamos orar intercedendo. Deuteronômio 33, 1 a 3. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Amém. Amados, nós estamos nas mãos de Deus e nos colocamos aos pés do Senhor para aprender. Não é para ensinar Deus nem questionar Deus, é para aprender. Feche seus olhos, vamos orar, intercedendo por aquela pessoa da sua família, aquele enfermo, aquele não convertido, aquela pessoa afastada da igreja, o desempregado, a pessoa que está com problemas emocionais. Ore, rogando a bênção do Senhor sobre esta vida. Ore pelo seu lar. Ore pelo seu próprio coração. Ore pela salvação de seus filhos. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, louvamos o Teu nome por este recurso poderoso da oração, instrumento da Tua graça, privilégio da Tua igreja, dos Teus filhos. O acesso, Senhor, à Tua presença através da oração é livre por intermédio da obra, do sacrifício, mediante o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Estamos em Tuas mãos, ó Deus, e este é o único lugar em que podemos realmente descansar e encontrar segurança para a nossa vida e alma. Por isso, ó Deus, sabendo que o Senhor é por nós, que o Teu amor, ó Deus, está acima de qualquer outra coisa, que Teu amor é eterno e profundo, que o Senhor verdadeiramente tem um plano, um propósito perfeito para os Teus filhos, para o Teu povo. É que nós nos colocamos na Tua presença intercedendo, ó Deus, pelo enfermo, pelo desempregado, pelo casamento, ó Deus, que se encontra abalado, pelos filhos que se encontram fora da Tua casa. Ó Deus, toca nos corações, converte os corações para o Senhor, reanima, ó Deus, a vontade em Cristo Jesus. Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ó Deus, salva pessoas aqui nesta casa de oração. Regenera, converte, transforma, vivifica, Senhor. Obrigado porque muitos irmãos estiveram enfermos e agora estão aqui no nosso meio. Obrigado porque o Senhor tem sustentado, ó Deus, a Tua igreja através da oração, da súplica. Grande, Senhor, é a Tua benignidade, a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua compaixão. Recebe, Senhor, a nossa gratidão pela recuperação dos irmãos, a Rosichi que está em casa, tantos outros irmãos, ó Deus, que conseguiram um tratamento mais específico, mais exato, mais profissional. Muito obrigado, Deus, em tudo nós vemos a Tua mão, a porta que o Senhor abre, a porta que o Senhor fecha também.
Ó Deus, recebe a súplica do teu povo aqui reunido. Recebe, ó Deus, este coração que está entristecido. Alegra, Senhor. Traz aquele encorajamento espiritual que vem do teu trono, que vem do céu, vem do alto. Ó Pai, nós rogamos que a tua palavra possa realmente tocar os corações, nos colocar aos pés de Jesus Cristo, como servos, como filhos, como crentes verdadeiros. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, meus irmãos, em Atos capítulo 19. Nós vamos falar hoje sobre batismo. O batismo dos discípulos de Éfeso é o tema da mensagem. Atos 19, 1 a 7. Atos 19, 1 a 7, assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Meus irmãos, um dos pecados mais graves e grosseiros da igreja evangélica hoje é zombar do Espírito Santo. É atribuir algo que está acontecendo ao Espírito Santo. E às vezes, manifestações estranhas, até um pouco fora da racionalidade, como se fosse loucura, esquizofrenia. Algo parecido, às vezes, em alguns contextos, com o que nós podemos ver em baixo espiritismo. E diz é o Espírito Santo. Será que é verdade isso? Isaías diz que o Espírito Santo é espírito de inteligência. E a Bíblia diz que o Espírito é santo, porque é santo em essência e opera a santidade, porque é santificador. Há como que uma zombaria do Espírito Santo. E às vezes uma igreja prega a palavra, é fiel à palavra de Deus, é cheia do Espírito Santo, e algumas pessoas vão dizer: não tem o Espírito Santo, porque não tem isso, não tem isso e não tem aquilo outro. Paulo chega em Éfeso, passa por umas regiões aqui mais altas, como diz o texto, e chega em Éfeso e encontra ali alguns discípulos. Diz o texto, uns 12 homens, são chamados de os discípulos de Éfeso. E eles foram batizados. Contudo, olha só, no batismo de João, versículo 3. Então nós vamos ver sobre 3 batismos essa noite.
O batismo de João, o batismo em nome do Senhor Jesus, que fala o texto aqui, e o batismo no Espírito Santo. O primeiro, que é o de João. Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? E eles falam: nós nem ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles foram batizados no batismo de João. Mas o que era o batismo de João? Será que era um batismo diferente? Ou era apenas de uma pessoa diferente? Irmãos, o batismo de João, João Batista, aquele que ficava no deserto, era um batismo preparatório. Mateus 3, versículo 3, cita Isaías, que dizia o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Naquela época, quando as pessoas viajavam, ou saíam até de um exílio, da Babilônia para Israel, na frente tinha que ir um homem, uma pessoa, para saber melhor o caminho, para ver se tinha algum impedimento no caminho. Ou seja, literalmente, preparava o caminho dos outros. Espiritualmente, João Batista preparou o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Lucas 16, nós temos esta separação. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Então observe que o próprio Senhor Jesus marca o tempo. A lei e os profetas, João e esse tempo agora do Senhor Jesus. Abra, por favor, rapidamente em Lucas. Lucas 16, versículo 16, para entendermos bem essa passagem. Olha só, Lucas 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Era um batismo, então, preparatório para a vinda de Jesus. Olha o versículo 4 de Atos 19. João realizou o batismo de arrependimento. Olha a qualificação do batismo. Dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então, o batismo de João é um batismo preparatório e de quebrantamento, de arrependimento, de mudança de vida, de conversão verdadeira. As pessoas vinham até João Batista para receber esse batismo. E ele dizia: vocês precisam mudar de vida, vocês precisam parar de roubar, de explorar as pessoas, vocês precisam parar de falar o que vocês falam. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse batismo era preparatório e de arrependimento até a vinda de Jesus. Esses discípulos de Éfeso estavam apenas nesse tempo do plano da redenção, que é o batismo de João Batista. Eles foram batizados, então, diz o versículo 5, em nome do Senhor Jesus. Então eles não foram rebatizados. Esse é um termo errado, ninguém é rebatizado. Nós somos batizados. Então eles receberam o batismo de João, que era um batismo preparatório no plano da redenção, e agora eles recebem um batismo em nome do Senhor Jesus. O que é esse batismo?
Quando a pessoa é batizada, ela está declarando que ela confia somente em Jesus para a sua salvação. A água aponta para a purificação. Seja batismo por aspersão, imersão, a ênfase é a ideia da água que purifica. Quando o coração é purificado, quando o coração é lavado pelo sangue de Jesus, quando o pecador é perdoado por Deus, ele diz: eu confio somente em Jesus Cristo. Aí ele pode ser batizado. Meus irmãos, batismo não salva ninguém. O batismo, ele sela a pessoa que já está salva. O batismo não está nas mãos de ninguém, a salvação não está nas mãos de ninguém. Ninguém foi salvo porque eu batizei ou qualquer outro pastor batizou. E amados, ninguém pode achar que está seguro quanto à salvação só porque foi batizado e é membro da igreja. A pessoa pode ser terrivelmente condenada, sendo batizada, membro de igreja, participante da Santa Ceia do Senhor. Só Deus sabe. Às vezes ela está recebendo a água, ou até descendo as águas, como o pessoal fala, mas o coração não foi purificado. Precisa acontecer uma transformação profunda, porque vida cristã não é um ritual. A igreja não opera a salvação. A salvação é somente, exclusivamente, unicamente por Jesus Cristo. É só confiando em Jesus Cristo que o homem pode ser salvo. Quando o crente é batizado, então, ele está dizendo: eu confio em Jesus, que através da sua obra me perdoa e me purifica. O batismo em nome de Jesus, então, é essa confiança e essa identificação com Jesus. A pessoa vai ser batizada, ela está dizendo o seguinte: eu sou salvo. Agora eu sou um discípulo de Jesus. Agora eu quero seguir Jesus fielmente. Eu quero amar Jesus porque Ele me ama. Eu quero seguir os passos de Jesus. Eu quero que Jesus seja o meu professor, o meu mestre, o meu Senhor, o meu rei, o meu cabeça, o meu chefe, a minha vida. Eu quero que Jesus seja o dono do meu coração, de toda a minha história. Amado irmão, você foi batizado. Você é totalmente de Jesus. A sua vida, os seus pensamentos, tudo é para Ele, tudo é dele. É uma forma de nos unirmos à igreja do Senhor. Você é batizado, você é recebido na família da fé, no corpo visível. Visível. Porque já faz parte da família invisível da fé. Passa a ser membro da igreja. Os nossos filhos também são incluídos porque são apresentados ao batismo pelos pais. Depois eles mesmos confirmam a sua fé. Batizados em o nome do Senhor Jesus. Você foi batizado? Você está seguindo Jesus? Você é discípulo de Jesus? Você confia somente em Jesus Cristo? Ele é o dono do seu coração. Será que você só lembra dele de domingo? Ou será que você passa a semana pensando e ansiando pela vida de Jesus? É mais, irmão, do que ser membro da igreja. É mais do que estudar a Bíblia. É crer, confiar e seguir Jesus. Terceiro batismo aqui, batismo do Espírito Santo. Olha só o versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizavam.
Aqui é importante explicar. O batismo posterior com o Espírito Santo aconteceu aqui. Então veja, eles foram batizados, eles já tinham sido batizados no batismo de João, depois batizados em nome do Senhor Jesus, e aí Paulo, impondo as mãos, fez com que eles ali recebessem o Espírito Santo. Aí alguém diz, está vendo? Posteriormente, eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles creram em Jesus e depois falaram em línguas e profetizaram. Mas olha a pergunta de Paulo no versículo 2. Paulo pergunta, recebestes porventura o Espírito Santo? Olha agora, quando crestes? Porque esse é o normal. Quando crê, recebe o Espírito, até porque creu na ação do Espírito. Veja que a pergunta de Paulo mostra o que era o ordinário, o que era o comum, o que era natural. Agora, as nações do Pentecoste em Atos 2, os cristãos samaritanos em Atos 8 e os discípulos em Éfeso, Atos 19, receberam o Espírito depois. Nessa ação mais extraordinária aqui de falar em língua e profetizar. Por quê? Lá em Atos 8, você observa que Pedro, vendo o Espírito Santo descer sobre os gentios, o que ele fala? Eles também são de Deus. Agora, além de Samaria, que já era fora do núcleo de Jerusalém, mas era um pouco fora, era lá em cima no mapa. Agora nós estamos do outro lado, nós estamos aqui em Éfeso. E Paulo vê que eles recebem o Espírito Santo, eles falam em línguas que são idiomas e também profetizam. Mas você não tem esse batismo posterior em outros contextos, e nem Paulo ordena que os crentes busquem o batismo com o Espírito Santo. Quando não há necessidade de testemunho, é o que Paulo diz aqui. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram. Quando crestes, falando para eles. Pedro diz o seguinte, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e olha agora, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora esses aqui começaram a falar em línguas. Irmãos, a palavra no original grego aqui para língua, aqui em Atos 2, no texto de Corinto, aponta para idioma. Se você ler Atos 2, eles falaram em outras línguas, e as pessoas que estavam ali entenderam, porque eram de outras etnias. Então são línguas estranhas para quem fala, é nesse sentido que é estranho, mas são idiomas. E a Bíblia fala duas coisas sobre as línguas. Paulo diz lá em 1 Coríntios, que as línguas constituem um sinal do juízo de Deus sobre Israel. Porque eles não abraçaram o Evangelho, e Deus agora está falando através de outras línguas, de outros idiomas, para provocar nos judeus os ciúmes, como diz Paulo. Para que eles observem, olha, Deus está olhando para os gentios. É um sinal de juízo para o povo de Israel, primeiro. Segundo, é um instrumento de evangelização. Amados irmãos, Deus não age sem propósito. Deus não faz coisa que não tem o menor sentido. Imagina se eu levantar aqui e começar a falar nessas línguas modernas, que eles falam que são línguas estranhas, línguas do Espírito. Decanta Rabaxi, Labarrás e etc.
você olhar e falar assim, o que é isso? Se tivesse um visitante, como Paulo diz lá, vai dizer, eles estão loucos. Você acha que o Espírito Santo quer falar algo que ninguém vai entender na igreja? Você acha que tem algum sentido em fazer isso? Tem sentido em vir para a igreja para cair no chão? Tem sentido em falar essas coisas estranhas que ninguém está entendendo nada? Agora, tem sentido receber um dom no campo missionário, até hoje isso acontece, em que o missionário ou aprende a língua muito fácil, ou fala, e às vezes ele até acha que está falando na sua língua, mas as pessoas estão ouvindo em outro idioma. Essas coisas acontecem, sim. Na cidade de Corinto, uma cidade portuária, tinha gente de tudo quanto era lugar, tinha lá o dom de falar em línguas, para a evangelização mundial. Amados irmãos, o Espírito Santo age de forma inteligente. Aquela chamada bênção de Toronto, dizia ser do Espírito Santo, não era do Espírito Santo. Em que as pessoas davam gargalhadas no culto. E aí um certo pregador passava a mão assim, paletó, jogava e todo mundo caía dando risada, assim, dando gargalhada. É a bênção de Toronto do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo ia fazer algo assim? Qual que é o propósito de Deus nisso? Faz sentido? Meus irmãos, a igreja evangélica está fazendo muitas coisas que não têm o menor sentido, que zomba do Espírito Santo, que tenta fazer o Espírito Santo ser, em algumas situações, até tolo. E dizem o seguinte, o Espírito Santo está agindo, a pessoa imita uma águia, imita leão, é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo da palavra de Deus. Agora, você vê uma pessoa mergulhada no pecado, aí entrega o coração para Jesus, tem uma vida santa, consagrada, aí é o Espírito Santo. A pessoa está lendo a Bíblia, está orando, o marido não amava a esposa, agora ele ama a esposa, agora nós vemos a ação do Espírito Santo. É isso que vê a ação do Espírito Santo. Vamos marchar para Jesus nas ruas de São Paulo, não tem propósito nenhum nisso, Deus não mandou fazer isso. Agora marca uma vigília na igreja para ver quantos aparecem. E atrapalha até o trânsito da cidade de São Paulo, inclusive, emendando com outra programação, vamos dizer assim, no mesmo final de semana ainda, das trevas. Meus amados irmãos, qual é a ação do Espírito Santo na Bíblia? Paulo nunca mandou falar em língua estranha. Paulo até disse, olha, se alguém falar um idioma, o outro interpreta. Mas não precisa fazer isso. É melhor profetizar, é melhor falar ao entendimento das pessoas, explicar texto bíblico, aplicar a palavra, edifica. Imagina só, eu vou cantar um hino aqui em hebraico, deve ser bonito, mas o que o povo vai entender? Não vai entender nada. Pode ser até impressionante, ele está falando em línguas, e daí? Para que serve isso? Inclusive, vamos supor, eu subir aqui e começar a falar grego, hebraico, citar autor daqui, autor de lá, e o povo diz, eu não estou entendendo nada, mas parece interessante. Vale alguma coisa? Meus irmãos, se não está comunicando, não vale nada. O evangelho é uma comunicação. O evangelismo é uma comunicação. Mas não tem medo de repente, ser obra do Espírito Santo? Não tenho medo. Porque não é. A obra do Espírito Santo é uma obra de salvação, de santificação, de vitória contra o pecado. Sabe o que é a obra do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto do Espírito Santo. Uma vez um amigo meu foi no monte orar. Meus irmãos, se ora no monte, quarto, templo,
está orando, né? Mas o complicado é criar uma mística, um lugar que você ora, no monte. Aí uma senhora estava orando alto, tal, ninguém conseguia orar perto dela. Aí foram pedir para ela falar um pouco mais baixo, né, orar um pouco mais baixo. Ela despertou da oração e soltou um palavrão lá que todo mundo ficou assustado. E a mulher falando em línguas e orando alto, etc. Não estou dizendo que são todos assim. Mas alguém vai dizer, ela está orando no Espírito? Por causa desse palavrão, não estava. Não estava. Meus irmãos, são nas coisas assim do dia a dia que nós observamos se nós estamos realmente cheios do Espírito ou não. Efésios 5 diz, ama sua esposa se você está cheio do Espírito. Esposa, ame o seu marido, eduque os seus filhos. A pessoa não está nem aí para a família dela, está desconectado da família e diz assim, eu sou cheio do Espírito, eu falo em línguas, eu profetizo, eu falo eis que o Senhor, etc., como se fosse aumentar aqui. Porque se assim diz o Senhor, (aspas), vamos aumentar o livro de Apocalipse aqui, então. Sabe o que é o problema? Muitas vezes a palavra de Deus é negligenciada. Porque se levanta alguém e diz assim, eu vou falar em línguas, eu vou profetizar, e aqui gente vai ser batizada com o Espírito Santo, vai começar a falar em línguas. Aí as pessoas começam a girar assim, rodopiar. Isso é a ação do Espírito Santo? Fazer a pessoa girar assim? Tira a centralidade da palavra de Deus. Porque as pessoas criam uma expectativa, o que o Senhor vai falar essa noite? Eu quero que alguém venha até mim e diga assim, o que eu tenho que fazer? Qual o caminho que devo seguir? A decisão que eu tenho que tomar? Leia a história da igreja e você não vai encontrar esse movimento em 2000 anos de cristianismo. Só agora o Espírito Santo voltou a agir dessa forma. O Espírito Santo, então, foi enviado de uma vez por todas no Pentecoste, com esses desdobramentos para o testemunho dos judeus. Paulo diz em 1 Coríntios 6, nós somos o templo do Espírito Santo. O seu corpo, você sendo crente, é um templo de Deus. Templo do Espírito Santo habita em nós. Efésios diz que o Espírito Santo é o selo. Se você tem o Espírito Santo no seu coração, e se você creu em Jesus, você tem. Você tem uma marca de propriedade, pertence a Deus. Quando Ele voltar, Ele vê o Espírito Santo no seu coração e diz, é meu, é minha propriedade. Foi selado, foi comprado. Nós somos propriedade do Senhor se nós somos espirituais. O Espírito confirma a nossa filiação, Paulo diz em Romanos 8. O Espírito testifica que somos filhos de Deus. Lá dentro, o Espírito Santo está soprando, você é meu, você é meu, você é meu. Mas, amado, se você viver no pecado, essa consciência interna vai ser fraca. Será que eu sou de Deus? Será que eu tenho Espírito Santo? Será que a Bíblia é verdadeira? Está faltando ser cheio do Espírito, para ter essa confirmação interna, esse testemunho do coração, da alma, aqui dentro, eu sou de Deus, você é meu, você pertence ao Senhor. Isso é a obra do Espírito Santo. Ele intercede por nós, diz Paulo em Romanos 8. Ele intercede pela sua vida dentro de você. E o Espírito Santo diante do Pai. Ou seja, os crentes estão assistidos pelo Senhor. Ele clama segundo a vontade de Deus. E, amados irmãos, nós respeitamos os nossos irmãos pentecostais. O que nós condenamos como fora da vontade de Deus é esse exagero da igreja evangélica.
moderna. Essa ênfase, este culto irreverente, desgovernado, sem a palavra de Deus, sem oração, quase que uma histeria coletiva. Qual que é o fruto do Espírito? Santidade. Quando a pessoa se afasta da carne, é porque ela tem um Espírito Santo. Jesus disse: o Espírito dará testemunho de mim. João 15, 26. Você é cheio do Espírito. Se você ama Jesus, serve Jesus, adora Jesus, porque o Espírito Santo ilumina nossa mente com respeito a Cristo. Ele regenera o nosso coração, ele não melhora o nosso coração, ele regenera o coração. Ele é um selo de propriedade, ele conduz o povo de Deus a adorar Jesus. Você já foi batizado? Se ainda não foi, entregue a sua vida para Jesus. Tenha um relacionamento com Ele. Conheça a pessoa de Jesus. Não a história somente, ou, digamos assim, a doutrina, o ensino. A pessoa de Jesus. Se você crer, se você confiar em Jesus, se você abrir o coração para Ele, o Espírito Santo habitará no seu coração. Ele vai confirmar que você é filho de Deus. Ele vai guiar a sua vida. Ele vai te socorrer em cada necessidade. Ele vai interceder por você e Ele vai frutificar na sua vida. Você será um outro homem, uma outra mulher. Isso é tão radical mesmo, que Paulo diz: eu morri. Aquele homem morreu, nasceu outro aqui. Esse outro tem o Espírito Santo no coração. Que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos orar. Ore ao Senhor, entregue sua vida para Jesus. Enche o nosso coração, ó Deus, da Tua presença, do Teu Espírito. Que nós sejamos espirituais, Senhor, e não carnais. Enche o nosso coração da Tua palavra. Frutifica, Senhor, o Teu Espírito na nossa vida. Tua palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Tua palavra diz, Senhor, que há um testemunho interno do Espírito que nós somos do Senhor. Vem, Senhor. Derrama. Como diz a Tua palavra, sopra, aviva, produz vida, Senhor. Afasta o nosso coração dos desejos pecaminosos. Que a nossa mente, Senhor, seja totalmente tomada por Tua presença, pelo Teu poder, por Tua bênção. Ó Deus, se alguém aqui foi batizado, mas ainda não teve um encontro real com Jesus, visita este coração, Senhor. Se há alguém aqui neste santuário que ainda não entregou o coração para Cristo, ó Deus, que essa pessoa possa correr para Jesus, ficar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu sou Teu para sempre agora. Nós sejamos discípulos de Jesus, o amado do nosso coração, que outros possam ver Jesus em nós, que nós sejamos carta de Cristo, perfume de Cristo, embaixadores de Cristo, soldados de Cristo, irmãos de Cristo. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos tem tirado desta confusão, Senhor, dos nossos dias.
Firma, ó Deus, a tua igreja. Faz a tua igreja voltar, Senhor, para a palavra. Faz a tua igreja voltar para a oração, Senhor. Faz a tua igreja voltar para a missão, evangelização. Há tantas coisas, Senhor, distraindo os crentes. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja. Tem misericórdia da igreja evangélica brasileira. Sopra, Senhor, sobre nós o verdadeiro avivamento. Visita, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, em resposta à mensagem, preparando-nos para a Santa Ceia, o alimento da alma também, vamos cantar o hino Comunhão, 342. Convido os irmãos